Oi, gente! 2014 está chegando ao fim e nós estamos aqui para mais um Em Revista especial de final de ano. Foram muitos programas e momentos especiais. E hoje você vai acompanhar juntinho com a gente os melhores momentos do nosso Em Revista. Para relembrarmos os momentos e matérias mais bacanas de 2014, vamos brincar de mímica. Nessa caixinha tem 8 temas de programas. Eu vou pegar um tema, fazer a mímica e quem adivinhar será o próximo. Esse eu sei. É Em Revista Bruxas. Nem sempre as bruxas representavam figuras assustadoras. Antes da Idade Média, elas eram vistas como engraçadas. A literatura está repleta delas. Boas, más, não importa. Elas sempre fizeram parte da imaginação de crianças e adultos. Bruxas importantes na literatura adulta, eu não posso deixar de citar Shakespeare, né, que faz uma peça chamada Macbeth, em que 3 bruxas vão vaticinar o destino do rei. A bruxa tem a questão do conhecimento, ela tem a questão da sabedoria, ao mesmo tempo, por isso, talvez ela seja um ser a ser temido, a ser envolto em mistérios, porque ela detém essa sabedoria sobre o destino, sobre o futuro. Muitas crianças têm o seu primeiro contato com as bruxas através de contos e histórias infantis. Uma dessas histórias bem conhecidas do Brasil é de João e Maria dos Irmãos Grimm. Geralmente é velha, feia, enfim, com traços animais ou selvagens, então pelo cheiro que ela vai perceber que as crianças chegam e tal. Então, quer dizer, essa descrição que está nos Irmãos Grimm, ela já vai, digamos assim, ressoar essa visão da bruxa como ser maléfico. Clarice Lispector é uma das escritoras mais importantes da literatura brasileira e ela também escreveu sobre bruxas. Para a literatura, uma coisa que fica é que ela traduz, pela primeira vez no Brasil, o livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Então a gente tem aí um livro da literatura americana que vai ter uma abordagem diferente do vampiro, o vampiro moderno, né? E a Clarice, então, vai ser a porta-voz no sentido que ela vai trazer esse texto para a língua portuguesa, por conta de ser uma estudiosa do assunto. Então, quer dizer, uma tradução boa por 2 motivos, porque é uma grande escritora que faz a tradução e porque é alguém que tinha um conhecimento sobre vampirismo, sobre bruxaria, enfim, toda essa questão do oculto. Meu nome é Juliana Claudino, sou estagiária do Centro de TV e esse ano foi muito interessante participar porque eu fiz o estágio junto com a matéria de telejornalismo, então isso me ajudou bastante. Eu pude exercitar o que eu estava aprendendo na aula. E também agora eu consegui um estágio e foi super importante para mim, porque eu tô vendo que tudo que eu aprendi no estágio, as dicas que me passaram, a atenção que tiveram comigo, foi super fundamental agora para colocar em prática. E eu não quero parar de fazer o estágio na faculdade, porque eu acho que é uma forma da gente estar sempre aprendendo de um jeito diferente, como fazer o que a gente aprende em sala de aula. Porque é diferente você estar numa empresa e você não ter o mesmo cuidado que a faculdade, que os produtores, a professora tem com você. Então eu achei muito interessante, eu gostei demais. E agora, Rodrigo, você é o próximo. Essa foi fácil, é o Em Revista Cachorros. Esse é Sandro, adestrador. Essa é Lola, a adestrada. Desde janeiro, os 2 batalham pelo mesmo objetivo: tornar Lola uma cadela educada. Um dos grandes desafios de Lola é controlar a ansiedade, principalmente quando chega alguém em sua casa. Sandro fez questão de nos mostrar como a cadela já está super obediente. Então já mostra o comportamento submisso, o rabinho tá ali batendo, ó, dá para ouvir.
Tá doida para explodir, assim, para correr, para fazer festa, mas ela já sabe que esse latido dela é uma coisa errada. Então ela tá aqui já tentando, ó. Feliz, rabinho abanando. Senta. Comportamento calmo, recompensa. E que tal um passeio, Lola? O que vocês acham? Lola vai ou não vai conseguir controlar a sua ansiedade na rua? Estamos quase na rua, Lola. Você tá na TV, vamos fazer bonito, hein? O tempo todo, guia longa, no caso dela. Então ela vai ter, de repente, 1,5 m para ir na minha frente, mas você vai ver que ela vai andar do meu lado. Lola vem, Lola vai. E olhando assim, não parece que ela era uma cadela mal educada. Meu nome é Nathalie Pinheiro, sou estagiária do Centro de TV. Participar do Centro de TV foi ótimo, que é um aprendizado que na prática é completamente o que aprendemos na sala de aula. E pude ter noção. Ah, gente, eu adoro esse clima nostálgico. Se você também tá gostando, continue ligadinho aí que a gente volta já já. Voltamos com uma revista especial de final de ano. E agora, vamos ver qual será o próximo programa a ser relembrado. Pô, já sei, é em revista Armas. A campanha do desarmamento surgiu no Brasil em 2003, inspirado em outros países que realizaram campanhas semelhantes. Seu objetivo é conscientizar as pessoas sobre os perigos de ter uma arma de fogo em casa e incentivá-los a entregar as armas. Depois da campanha no Brasil, houve uma redução de aproximadamente 35% no número de homicídios por arma de fogo no país. As pessoas têm que colocar que a arma de fogo ela foi produzida para matar, não para se defender. A arma é um instrumento de ataque. Se a pessoa pensa que vai se defender com a arma, ela está redondamente enganada. Luiz Carlos, que foi policial civil por 26 anos, nos contou sobre o processo necessário para conseguir o porte de uma arma, mas também de seus perigos. Afinal, grande parte das armas utilizadas de forma ilegal foi tirada de alguém que possuía o porte legal. Você tem que ter uma idade, você tem que saber manusear uma arma, você tem que ter consciência, e isso está dentro do exame psicológico que você faz para que você possa obter uma arma, e você tem que dizer para que você quer uma arma, porque se você necessita de segurança numa cidade igual o Rio de Janeiro, eu acho que primeiro você tem que lutar para o governo te dar segurança. Bom, me chamo Vitor Catanho, eu sou estagiário do Centro de TV e para mim foi muito importante participar desse projeto do Centro de TV, porque logo no primeiro período participei do processo seletivo e tal, faço parte da equipe e foi a oportunidade de colocar em prática o que eu já imaginava ser, entendeu? A correria, para fechar o roteiro também, e foi muito importante fazer parte desse grupo. Isso mesmo, Vitor. Agora é sua vez. Já sei, em revista Joias. Você já deve ter escutado em algum lugar um pouco da história das alianças, seja de compromisso, noivado ou casamento. Mas se não ouviu, não se preocupe. Vamos conhecer um pouquinho mais com a designer de joias Virgínia Moraes. A aliança é considerada um símbolo de compromisso afetivo entre duas pessoas que se amam. Mas você já parou para pensar em como elas são feitas ou quais instrumentos são necessários para criar uma aliança? Então, o primeiro passo para a gente fazer a peça mais básica de joalheria é uma aliança, porque na aliança a gente aprende as técnicas básicas como medir, cortar, soldar, limar e dar acabamento. É o nosso primeiro exercício.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o número da aliança. O número, geralmente, de mulheres vai de 10 a 22. Por exemplo, no meu tá 21. Então, a gente tem que medir e depois de medir, essa aqui já está medida, a gente vai cortar exatamente para tornar uma aliança. Então, essa é a primeira parte. Se eu sentir que ela está um pouco mais grossa, a espessura dela, ou ela está menor, a gente tem um artifício do laminador elétrico. O processo de limpeza de uma aliança é onde se dá o brilho, através de um aparelho chamado politriz, que serve para tirar os riscos da joia e tirar as marcas que foram deixadas pela lixa. E cada aluno pode, enfim, inserir alguma criatividade em cima das peças. Independente do material ou modelo, desde o século XVI, a aliança é a joia que representa a união eterna de milhares de casais até hoje. Meu nome é Gustavo Pinto Elias, eu sou estagiário de produção. Esse é o segundo ano que eu fico como estagiário aqui. Ano passado era só como repórter, esse ano passei a fazer parte da produção e apresentar um dos programas. E esse ano foi muito melhor, porque além de aprender outras coisas, como ligar para as pessoas, insistir para marcar matéria, criar pauta, eu pude confirmar 2 amizades que eu quero levar para fora daqui pro resto da vida, que é a Mônica e a Jéssica. Açúcar? A diabetes é uma doença metabólica decorrente da falta de insulina ou da sua incapacidade de exercer adequadamente sua função, causando o aumento de açúcar no sangue. Apesar de existir vários tipos de diabetes, 3 tipos são os mais comuns, como explica a nutricionista Adriana Leal. Então, algumas mulheres ficam diabéticas na gestação, onde elas são tratadas, algumas ainda são medicadas com insulina, ficam com insulina durante toda a gestação. Você pode ter um diabetes tipo 1, que você vai diagnosticar numa criança de 3 anos, porque ela vai ter um desmaio na escola, ela vai ser levada para o hospital, vão medir a glicose dela vai estar 600, 800. Ou pode ser que é o mais comum, vamos dizer que é bem comum, é quando o diabético tipo 1 chega aos 14 anos e ele toma 14, 18, 20 anos, quando ele toma o primeiro porre dele. Porque você tem um consumo alcoólico muito alto num tempo muito pequeno e aí ele tem uma hiperglicemia e às vezes com uma parada cardíaca que ele vem a falecer. Isso é muito comum, né? Então o diabetes tipo 1 ele pode aparecer para uma criança como ele pode aparecer só na vida lá na adolescência, né? E é o diabético tipo 1. Então cada diabetes ela é bem diferente, bem pontual. A mudança nos hábitos alimentares e o uso de medicação, como a insulina, são os principais modos de controlar a doença, que ainda não tem cura. Mesmo mudando a alimentação, a pessoa tem que entrar com uma medicação. Então, não existe fórmula mágica para o diabetes. Existe tratar o diabético individualmente. Porque as pessoas às vezes fazem isso, né? Ah, minha mãe ficou diabética, aí a minha avó é diabética e ela faz isso. Então você vai lá e começa a tomar uma medicação, um chá ou alguma coisa. Não façam isso. Além disso, não existe uma dieta padrão para os diabéticos. Elas devem ser montadas pelo médico de forma individual, de acordo com a necessidade e o modo de vida do paciente. Meu nome é Rayane Santos, eu sou estagiária de produção aqui do Centro de TV e esse ano o Centro de TV foi bem legal, aprendi várias coisas diferentes, fiz matérias diferentes também, que eu gostei bastante. E aí, tá gostando? Então continue aí, porque no próximo bloco tem muito mais.
Estamos de volta e agora vamos continuar com a nossa gincana. E aí, quem será o próximo? Em revista Beleza. Será que blusa de alcinha combina para quem tem seios grandes? Ou saia longa para quem é baixinha? Quase todas as mulheres têm dúvidas na hora de se vestir. E essa dúvida só aumenta quando se tem uma característica muito específica, como pernas compridas, pouco seio ou quadril largo. E hoje, a Dani Padilha, consultora de imagem, vai ajudar a gente a tirar um pouquinho dessas dúvidas. Dani, qual é uma dica, a primeira dica que a gente precisa saber para começar a se arrumar? Primeira dica é sorrir. Eu acho que a primeira coisa, tá? Uma mulher que está sorrindo, ela pode até errar nas escolhas, mas o sorriso ganha tudo. Para começar, a gente vai tirar dúvidas clássicas como não errar na hora de misturar estampas? Existem umas regrinhas para você misturar estampa, para você saber misturar com tranquilidade. A primeira é que a gente consiga juntar a cor do fundo da estampa, que elas sejam semelhantes. Então, por exemplo, a gente sabe que estampa de azulejo está bombando agora nesse verão, né? Então ela vai ficar até as temporadas de inverno começarem as coleções. Então a gente tem uma estampa aqui de azulejo, que ela é azul e branca. Então se eu quisesse misturar, eu poderia usar uma camiseta de malha azul e branca também. Então dessa forma elas se completam. Agora, gente, aí chega, né? Porque aí você também começa a colocar 2, 3, 4, não. Se trabalhou com 2 cores, aí talvez aqui para dar uma melhorada, uma acendida maior, eu colocaria um sapato vermelho. Por exemplo, quer ver? Vou pegar aqui. Essa aqui. Então você coloca isso e você acende esse look. Meu nome é Jéssica Teles, eu sou assistente de produção do Centro de TV. Participar do Centro de TV é uma experiência muito boa porque ele é o mercado dentro da faculdade. Então eu consigo exercer a função que eu exerceria lá fora, mesmo sem ter terminado a faculdade. Então é uma mega oportunidade, a experiência que eu vivo aqui, dificilmente eu viveria se eu não tivesse esse projeto, não tivesse a oportunidade de participar disso aqui e ter tantas responsabilidades. Boa, Mônica. Hoje vamos invadir a privacidade de Eduardo Maier, um atleta de rugby adaptado. Há 8 anos, Eduardo é tetraplégico. Eu fui fazer um passeio de escuna, na época eu era casado, estava com meus 2 filhos também. E numa das ilhas em que a gente parou ali na região de, sempre confundo, de Itacuruçá, numa das ilhas eu pulei da escuna, fui até a praia e na praia tinha uma pedra que ficava metade submersa na água e outra metade na areia. E eu resolvi pular, uma vez pulei em pé, já vi que estava rasa e uma outra pessoa pulou, né, de cabeça, assim, deu uma barrigada e eu meio que naquela... Por estar acostumado com água e tudo mais, eu acabei e falei, não, eu vou fazer o mesmo mergulho sem ser em pé, sem dar a barrigada, né? Aí pulei. Fiz o mergulho, mas bati a cabeça no fundo, que estava raso. E na mesma hora eu já senti aquela compressão no pescoço, parecia que tinha ficado sem pescoço. Mas se você pensa que a vida de Eduardo tem muitos limites, está enganado. Eduardo mora sozinho. Olha só como é a rotina dele. O atleta desenvolveu o próprio jeito de fazer as coisas. Ele acorda, passa para a cadeira de rodas, calça o tênis que sempre são de velcro, por conta da limitação das mãos. E no café da manhã... Isso que eu estou fazendo aqui é um luxo para um tetra poder segurar uma faca. Tu vê que eu segurei a maçã meio diferente, né? Mas um jeitinho a gente descobre aqui como descascar, depois cortar. Além do rugby, Eduardo também surfa.
Depois de um tempo que sofri lesão, os meus amigos começaram, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu falei, poxa, mas eu sempre surfei em pé. E o surfista que pega onda em pé tem uma certa rixa, preconceito, seja lá qual for o nome que se dê, né, de surfar deitado. Eu, não, surfar deitado não tem graça, até que me rendi, fui. Se você olhar as fotos do dia, eu estou com um sorriso de orelha a orelha dentro d'água, por estar com os amigos, por estar dentro d'água. E dali eu conheci o Adapt Surf, que é onde eu costumo ir nos finais de semana, sempre que eu posso, sempre que não tenho treino de rugby. Eu já sei. Em Revista Agosto. Isso, acertou. Para explorar os fatos históricos que ocorreram em agosto, conversamos com a historiadora Virgínia Castellões. O mês de agosto ele é um mês que tem grandes acontecimentos mundiais, né? Se a gente for pegar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são episódios importantes na nossa história, não nacional, mas no mundo como um todo. Para refrescar sua memória, vamos relembrar esses principais acontecimentos que mudaram nosso cenário mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. Foi iniciada após o Império Alemão declarar guerra ao Império Russo. Teve seu fim com a assinatura do Tratado de Versalhes, em 28 de julho de 1919. Em 1939, partindo da Alemanha de Hitler, se inicia a Segunda Guerra Mundial, desrespeitando o Tratado de Versalhes e causando impactos sentidos até os dias de hoje. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial termina com o Tratado de Rendição da Alemanha e Itália e a explosão de bombas atômicas lançada pelos Estados Unidos sobre o Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, causando milhares de mortes e rastros de destruição. As grandes perdas para a política nacional também devem ser lembradas. Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas comete suicídio no Palácio do Catete. Em sua carta-testamento, deixou a emblemática frase: "Deixo a vida para entrar na história", e muitos mistérios rondam sua decisão. Em 22 de agosto de 1976, em um acidente de carro ocorrido na Via Dutra, morre Juscelino Kubitschek. As causas do acidente não foram esclarecidas, havendo hipóteses de um atentado. Outros 2 líderes civis morreram em um curto espaço de tempo, o que alimentou ainda mais a tese de atentado. Bom demais relembrar essas matérias tão bacanas, né? Mas agora eu aposto que você vai morrer de rir com os nossos maus momentos. Mas a gente estava tentando acertar, viu? Olha, biju! Tá bom? Tá que a marca é boa, hein? Da Lila, biju... Travou. Então, madame, chega aí, madame. Vem ver a peça, tá na promoção. Vem. Muitas crianças têm o seu primeiro contato com as fadas. Eu solto, eu dei igual a professora. Bonitão, aí as novinhas vão se perder no meu estilo, mané. É muita ostentação, mané. Ih, ferrou. Pô, chateado. Muito bom. Aproveita que tu não tá fazendo nada e pega uma roupa. Pega uma roupa. Ô garota, aproveita que tu não tá fazendo nada e pega uma vassoura. Poção mágica, claro. Não dá pra ser bucha. Ainda vai esticar a cabeça. Então. Ó, solta aí. Bruxo. Tá balançando mesmo. O Cleberson chegou a fazer um grunhido dele. Você vai conferir um dia de um treino... Esqueci, peraí. Já que vamos... O ano de
2014 foi fantástico. Nós esperamos vocês no ano que vem. Para não sentir saudade, acompanhe a gente no Facebook. É facebook.com/TV Uniswan. Tchau!